Boa noite a todos que estão ligados no Núcleo Bem Nascer. Hoje a gente vai falar sobre um relato de parto, na verdade vários partos, né? Uma experiência, são várias experiências obstétricas. E para quem não me conhece, meu nome é Sandro e quem vai relatar esses casos é a Clara Veloso, que é uma paciente nossa desde 2013 do Núcleo, tá? Só aguardar a Clara. E a Clara teve agora em agosto com a gente o João Pedro, um neném apressado de 32 semanas. Claro, é só acionar aí para ser admitida. Me manda mensagem, qual dúvida que você está tendo, Clara? Isso mesmo, pode entrar. Isso. Deu certo. A quem tá aí, gente? Ajudando a mãe, tá certo. Não é? Tem que mostrar meu tesouro aqui, né? Um dos meus tesouros. Né, princesa? E aí, Alice? Fala oi com o doutor Sandro. Oi. Agora, vai lá para você ajudar o papai com o João, tá bom? Beijo. Um beijo. Mas a televisão de lá não funciona. Funciona, pode ir. Boa noite. Boa noite, tranquila? Tudo bem, graças a Deus. Já fiz a introdução de que você vai fazer alguns relatos e não só um, né? Não só de parto, e que é uma coisa importante para a gente colocar, que eu acho importante a sua vivência, é não só na questão preconceituosa que vive, você ter tido 6 gravidezes, né? Você sabe o tanto que você já foi oprimida com esse número. Na verdade, até antes dos 6, né? Já foi oprimida com 4, com 5, e o sexto, você já não está nem ligando com essa opressão. Não. Com certeza. E essa experiência que você teve com as perdas, então eu queria que você me falasse tudo. Beleza. Primeiro eu queria agradecer o convite, porque para mim é um grande prazer estar aqui. Quem sabe eu posso ajudar outras pessoas, né? E falar dos meus filhos é sempre um grande prazer. E como o doutor Sandro já falou, eu tive 6 gravidezes e, para mim, a pergunta mais difícil que eu tenho que responder na vida é quando alguém me pergunta: quantos filhos você tem? Porque, para mim, a resposta é óbvia. Eu tenho 6. Só que a sociedade não valida isso. A sociedade não valida os filhos que partiram. Então, para muita gente, eu respondo só o número de filhos vivos. Só que na minha cabeça, eu sempre respondo 6. E eu tenho que treinar isso e agora eu já estou começando a responder. Eu tenho 6 filhos, 2 aqui e 4 não. Então, quem sabe, né? Assim, martelando na cabeça das pessoas, a gente consegue colocar a importância disso. Com certeza. E aí, eu preparei aqui para falar, o doutor Sandro me pediu para falar sobre as minhas vivências gestacionais. Dentro delas, eu vou falar um pouquinho dos partos, que eu tive 3 cesáreas. Então, assim, não é tão emocionante quanto quando alguém faz um relato em um parto normal, né? Mas, para mim, o mais emocionante é o filho nascer vivo, para falar a verdade. Então, a forma com que ele nasce não é tão importante assim. Eu tive 3 cesáreas e tive 2 induções de parto, que eu não sei nem se é assim que se chama, doutor Sandro, quando
Na verdade, foram as duas primeiras perdas. Não, na verdade, as três, né? A segunda e a terceira, é. Foram abaixo de 20 semanas, né? Então foram indução de abortamento que a gente fala. Isso, é. Só que para mim foram assim, eu tive as contrações, saíram por via vaginal, então para mim é como se fosse um parto normal. Então eu considero que a dor foi igual, na verdade, eu considero a dor até um pouco maior, porque além de doer fisicamente, doía na alma, né? Porque eu não estava tendo um parto, entre aspas, para ganhar um filho vivo, e sim um filho que estava morto. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui das minhas 6 gravidezes. Eu tive 6 gravidezes e cada uma completamente diferente da outra. Não teve nenhuma que teve alguma semelhança, né? A minha primeira gravidez, eu engravidei muito rápido. Logo que decidimos engravidar, eu engravidei rápido e acabou que, da mesma forma que eu engravidei rápido, em 10 dias eu comecei a ter um sangramento e tive um aborto espontâneo. Eu fiquei nessa época bastante triste, mas eu já sabia que é muito comum isso, que quase todas as mulheres, minhas amigas que eu conheço, eu tenho até uma irmã também que sofreu um abortamento, então assim, eu já sabia que isso poderia acontecer. E aí, quando eu tive a segunda gravidez, eu já comecei a ficar tensa até chegar naquele período de 12 semanas, que é aquele período crítico que normalmente acontecem os abortos. E aí, graças a Deus, eu passei pelas 12 semanas, fiz um ultrassom que o médico falou, olha, parece que é uma menina, e aí nós demos o nome de Gabriela. E aí, com 16 semanas, eu fui fazer um ultrassom para confirmar o sexo. E aí, esse ultrassom, quem fez foi até uma grande amiga minha, que ela é médica de ultrassom, e ela mudou a feição completamente quando ela colocou o aparelhinho na minha barriga e eu já sabia que alguma coisa não estava bem. E aí, ela falou comigo que o coração não estava batendo. E eu não sabia nem como que eu reagia, porque para mim não existia essa possibilidade de perder após 12 semanas. Para mim, passou as 12 semanas, era contar o dia que ia chegar o parto. E aí, tive que fazer essa indução, né, do parto. E foram 8 horas de indução até que ela saiu, né, sem vida. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque nessa época eu ainda não era paciente do Dr. Sandro, eu estava num plantão, e a médica achou muito estranho eu e o meu marido pedirmos para ver o bebê. Ela falou, que estranho, vocês são o primeiro casal que me pede isso. Aí eu falei, nossa, mas para mim é tão óbvio querer ver minha filha. E aí ela mostrou para a gente, mas não me deu a oportunidade de carregar nem nada. Mas eu consegui conhecer ela e meu marido também. E aí fiz a curetagem e essa curetagem deixou restos placentários no meu útero. Então, um mês depois, eu continuei sangrando. E aí que eu tive a indicação do Dr. Sandro, que eu fui procurá-lo, e aí já a segunda curetagem eu já fiz com ele, que, diga-se de passagem, um anjo que apareceu na minha vida, que eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que ele já fez por mim. E o meu marido também, ele fala, claro, o primeiro médico, que nós passamos por vários, né? É o primeiro médico que olha para mim também, como os outros não importavam com a dor do pai que perde o filho, né? Então foi o primeiro que perguntou assim, como você está? Como você está se sentindo? E isso fez muita diferença para ele. E aí ele fez a segunda curetagem, só que acabou fazendo com que eu revivesse todo o meu luto, porque eu já tinha passado por uma curetagem, eu já estava começando a reerguer. Nessa segunda curetagem eu lembrei tudo que eu tinha passado e acabou que demorou um pouquinho mais para eu conseguir reerguer. Passado esse susto, resolvemos engravidar de novo e a gente engravidou até relativamente rápido. E aí veio o Miguel. Eu já estava
com medo das 12 semanas e agora eu já fiquei com medo das 16 semanas. Então eu falei, agora eu tenho que superar a 16ª semana. E consegui superar, só que aí na 17ª semana eu senti um peso no baixo ventre e aí liguei para o doutor Sandro, ele pediu para eu ir para o hospital e chegando lá, ao fazer o toque, foi detectado que o meu colo do útero já tinha aberto, a bolsa já tinha saído e o bebê ia nascer, mesmo estando vivo. Que foi, assim, um baque para nós, porque o coração dele batia com aquele aparelhinho lá, mas ele ia nascer, ou ia nascer e morrer, ou ia morrer durante a indução. E aí acabou que eu desorientei, dessa vez eu já não sabia mais o que fazer, porque eu achei que eu nunca na minha vida ia conseguir ter um filho vivo. E fomos lá para mais uma indução. Essa durou 16 horas, então eu virei à noite no bloco. Cada bebê que nascia lá no bloco era um choro dele e um choro meu ao mesmo tempo, porque eu sabia que o meu não ia ter isso, né? E aí ele veio já sem vida e o doutor Sandro, com a maior humanização do mundo, enrolou ele em um paninho e me deu para carregar, deu para o meu marido carregar, perguntou se a gente queria tirar foto, eu até emocionei. Mas emocionar mesmo, né, Clara? Que é isso aí que você começou a sua história, é uma coisa que a gente tem que insistir na sociedade. É entender que filho é filho, indiferente daquele que você viveu um instante dentro da barriga ou você viveu uma vida inteira. Com certeza. E aí a gente... momentos. Isso. E aí a gente teve a oportunidade de despedir dele, ficar com ele o tempo que a gente quis, tiramos foto e assim, foi um momento muito emocionante e ajuda a gente a conseguir superar o luto, né? Essa despedida. E aí acabou que, passado um tempo, a gente engravidou de novo, pela 4ª vez. Só que eu já sabia que eu tinha um problema que foi detectado nessa 3ª gravidez, que é a incompetência istmo-cervical, que é um problema em que o colo do útero, ele não consegue sustentar o peso do bebê. E aí, sem sustentar o peso do bebê, ele abre antes da hora. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer um procedimento chamado cerclagem, que é quando costura o colo do útero, e já fui preparada para essa. E aí, com 11 semanas, a gente fez a cerclagem e eu fiquei de repouso durante a gravidez toda. De 11 semanas até 20, eu fiquei num repouso mais só deitada. E de 20 semanas para frente, eu pude ficar metade do dia sentada. Até o dia que ela nasceu. Não sei se está todo mundo aqui desde o início, mas era essa que estava aqui comigo, que é a Alice. Ela é a minha 4ª gravidez. E aí a Alice veio ao mundo também apressadinha. E aí agora eu vou falar um pouquinho de como que foi, né, o parto. Eu estava deitada, como eu estava de repouso, né? E aí ela, com 35 semanas e 6 dias, eu comecei a sentir um líquido escorrendo pela minha perna e eu não sabia se era, às vezes, um xixi ou se era a bolsa. Aí meu marido falou assim, é óbvio que não é a bolsa, porque bolsa explode água. Aí eu falei, qual é a sua experiência no assunto? Porque nós não temos essa experiência, né? E aí ele falou, eu imagino que a bolsa exploda. Eu falei, pois é, eu também, mas pelo que tá aqui, eu tô achando que pode ser ela. E aí eu fui ao banheiro e o tampão saiu. Aí eu liguei pro doutor Sandro, ele falou comigo para averiguar se o líquido tinha um cheiro tipo de água sanitária, que se fosse esse cheiro era a bolsa. Na mesma hora eu cheirei, eu falei, água sanitária, desesperei, já comecei a sair desesperada pela casa. E aí fomos para o hospital,
chegando lá, o doutor Sandro fez o toque e aí deu aquela explosão, que era o que faltava. A bolsa realmente tinha estourado, mas não sei se ela estourou mais alta, né? Que Não, é tava... porque ela estava sentada, né? O bumbum estava tamponando. Assim funciona como uma rolha no colo. Aí eu, para Ah, fazer o dia, levanto o bumbum, ou no caso da Alice foi o bumbum dela. E aí, quando a gente levanta, o líquido escorre. então foi isso, porque aí foi aquela explosão e aí fomos, né, para o bloco. O doutor Sandro falou comigo, vai ter que ser cesárea, já com uma cara assim mais pesarosa, porque a gente estava já fazendo. Eu fazia fisioterapia, fazia todas as manobras lá de fisioterapia para ela virar, mas ela não quis virar. E como ela estava sentada, teve que ser cesárea. Mas aí eu falei, só quero que nasça viva. E eu já estava meio desesperada porque ela ia nascer antes da hora, preocupada com CTI e tudo mais. Mas aí fomos para o bloco e aí ela nasceu. Quando ela nasceu, o doutor Sandro colocou ela assim em cima do paninho, assim, para mim, de pendurada no paninho. Eu até tenho esse registro, essa foto. E aí foi aquela emoção, porque eu não acreditava que que eu tinha conseguido, né, chegar a esse ponto de ter a minha filha viva do meu lado. E aí ela foi para o meu colo, já imediatamente, já fiquei com ela e não desgrudei mais. E aí, passados 1 ano e meio, mais ou menos, eu resolvi com meu marido, né, que a gente queria ter outro filho. Ele estava muito receoso porque estava segurando todas as barras das perdas anteriores e ele falou, Clara, a nossa chance é sempre muito pequena porque, assim, em 4 gravidezes a gente só teve uma viva, então, assim, se a gente fizer a estatística, eu falei, deixa eu te falar, eu não sou estatística, eu sou bióloga, e na biologia não tem nada disso. As coisas vão acontecendo ao acaso e eu não vou acreditar nisso. E aí, não é? É E verdade. aí, a gente engravidou de novo pela 5ª vez, e eu já sabia que eu ia ter que passar por todo o repouso de novo, só que dessa vez eu ia ficar deitada com uma filha de 2 anos, perambulando pela casa, pulando, saltando, né? Mas vamos enfrentar essa. E aí descobrimos que era um menino, a gente deu o nome de Rafael e fiz a cerclagem de novo com 11 semanas e fiquei de repouso da mesma forma que eu fiquei com a Alice. Só que com 15 semanas eu comecei a ter um sangramento e esse sangramento não parava. E aí, pelo ultrassom, deu para ver que a minha placenta estava baixa. E com a placenta baixa, eu já tinha a cerclagem que induz uma inflamação, né, doutor Sandro? Mais a placenta baixa, e aí eu fiquei sangrando quase toda semana. Eu tinha pelo menos 1 a 2 sangramentos, e esses sangramentos só foram aumentando, e a minha tensão também. Eu fiquei em repouso absoluto, porque tanto para incompetência istmo-cervical quanto para placenta baixa, eu tinha que ficar de repouso. E fiquei completamente de repouso. A casa inteira e as famílias, né, tanto a minha quanto do meu marido, se mobilizaram para poder ajudar, porque com uma criança muito pequena em casa estava difícil, mas essa parte a gente superou. O que foi o mais difícil foi que com 25 semanas eu comecei a ter contração ritmada e com dor. E aí o doutor Sandro pediu para eu ir para o hospital. E lá no hospital ele falou que eu precisava internar para poder segurar, né, o bebê. E aí eu desorientei, porque como que eu ia ficar no hospital? Eu estava com 25 semanas, ainda faltava 15 semanas para ele nascer. E eu tinha outra filha em casa. Então é muito difícil, porque você pensa no que está na barriga, mas você pensa no que está em casa também, né? E aí ele falou, não preocupa, porque ela vai ter muito orgulho de você. E com E certeza aí, sabe.
É. E aí internei, tomei remédio para segurar, né? Para inibir as contrações. Tomei o corticoide para amadurecer o pulmão dele. Só que aí, com 26 semanas e 3 dias, à noite, era de madrugada, 1h e pouco da manhã, eu senti também um escape. E eu fiquei também sem saber se era bolsa, se era sangue, se era xixi, porque saía tanto sangue que eu já não estava mais sabendo o que podia ser. Só que aí eu comecei a ter contração já de 2 em 2 minutos. Ela já começou de 2 em 2 minutos. E aí eu liguei para o doutor Sandro, e aí, não sei se foi Deus, fez ele já estava no hospital por um parto, era do Theo, né? É Theo? Que nasceu esse dia. Era uma paciente do Renato. Isso era 2 da manhã, não era? Era 1h40 mais ou menos, eu te liguei, aí você falou, eu tô indo para aí. Aí eu achei que você ia demorar pelo menos 1 hora, em 2 minutos você estava dentro do quarto. Eu falei, uai, com roupa de bloco ainda. Eu falei, uai. Ele falou, eu tô aqui já no hospital. Eu falei, graças a Deus. Aí fez o toque, realmente explodiu de novo e a bolsa tinha estourado. Fomos desorientados lá para o bloco, porque 26 semanas, o meu marido não estava comigo, porque ele estava com a minha filha em casa, eu estava com a minha madrinha no hospital, ela me acompanhou no bloco, e eu liguei para ele e falei, vem, deixa a Alice lá na sua mãe e vem para o hospital que o Rafa está nascendo. E aí fomos para o bloco, a contração já estava de 1 em 1 minuto, só que ele também nasceu de cesárea por conta da placenta baixa, não era, doutor Sandro? E a gente, no ato cirúrgico, diagnosticou um descolamento, né? Que foi o que motivou, né? Isso. E aí foi um parto a jato, porque assim, eu liguei para ele, era 1h40, 2h16 o Rafa já tinha nascido. O Rafa nasceu relativamente bem para a idade gestacional dele. Ele era um bebê grande, com 1 quilo, que nasceu com um chorinho. Eu não escutei o choro, mas o doutor Sandro me falou que ele chorou. Então, assim, nasceu bem. Só que... Né? Oi? O Rodrigo já tinha chegado quando ele nasceu, não já? O Rodrigo chegou, só que ele não viu nascendo, porque na Não. portaria barraram ele, porque já tinha uma pessoa comigo. Ah, Aí teve que ligar para o bloco para você autorizar ele a subir. isso. Aí colocaram o João, ó, confundindo os filhos. Colocaram o Rafa na incubadora e também de uma forma muito humanizada, colocaram a incubadora do meu lado, abriram a janelinha e eu pude colocar a mão nele. E quando eu coloquei a minha mão na mão nele, ele apertou minha mão com força, a força que ele tinha, né? E foi muito, muito emocionante, muito importante isso para mim. E aí tiveram que levar para o CTI. Aí o meu marido já tinha chegado, acompanhou, subiu para o CTI com ele, né? E eu fiquei lá para terminar, né? As costuras e tudo mais. E aí ele nasceu de madrugada e eu só pude vê-lo nesse mesmo dia, mas no fim do dia, 6 horas da tarde, porque eu tinha perdido muito sangue e durante a gravidez toda, mais o sangue que perde no parto, né? E aí eu estava desorientada para ir lá no CTI, mas eu não podia. Quando eu pude subir, eu olhei ele na incubadora e eu não acreditava, porque eu estava assim, ao mesmo tempo, muito, muito feliz por vê-lo, aliviada que o repouso tinha acabado, que eu não estava suportando mais aquele repouso, mas ao mesmo tempo eu sabia que o estado dele era muito grave. O meu marido chegou a conversar com o médico do CTI quando ele internou e o médico falou, olha, é muito grave porque ele é um prematuro extremo, mas ele está muito bem. Então, assim, a chance dele sobreviver é muito grande, embora possa acontecer dele ter sequelas. Então, a gente já sabia dessa possibilidade, né? E aí acabou que ele ficou estável durante alguns dias, estava entubado, mas estava estável.
E aí, quando foi no 5º dia de vida dele, ele teve uma hemorragia cerebral grave. Eles falaram que é induzida pelo respirador, porque ele faz muita pressão interna no corpo, e os vasinhos da cabeça do prematuro são muito frágeis. E aí, era hemorragia grau 3 de um lado, grau 4 do outro. Pô. E eu até então, eu não tinha pesquisado nada na internet ainda, porque eu fico meio desorientada quando a gente vê a internet, só tem coisa ruim, né? Mas eu resolvi digitar essa hemorragia grau 3 e grau 4 e eu vi que eram gravíssimas, não tinha como reabsorver o sangue, e se ele sobrevivesse, ele ia ter sequelas gravíssimas, incluindo uma paralisia cerebral. Isso eu li quando eu cheguei em casa à noite. Então, no dia seguinte, eu fui para o hospital e eu fiz uma das coisas que foram mais difíceis da minha vida, que foi conversar com ele. E falar com ele que, se ele quisesse partir, que ele podia partir. Que eu queria muito, muito que ele ficasse, mas que ele podia ficar à vontade para tomar a decisão que ele quisesse, que eu estaria com ele. E aí, pedi no CTI que eles abrissem uma exceção para que a minha filha conhecesse ele, porque no CTI não pode entrar criança, acho que abaixo de 3 ou 4 anos, e ela tinha 2 anos. Só que o sonho dela, ela sonhava com esse irmão, então eu não podia deixar ela sem conhecer ele vivo. E eles abriram exceção, ela entrou no CTI. Foi um momento muito emocionante, porque ela ficou hipnotizada com ele, ela não falou nenhuma palavra, mas ela olhava para ele com um olhar assim de muito amor. E no final ela só deu um tchauzinho e saiu. E o mais emocionante é que ele estava com uma frequência cardíaca muito baixa. E logo depois da visita dela, a frequência cardíaca dele subiu, que eu até achei que ele ia ficar aqui. Passou o resto do dia com a frequência muito alta e deu um pouquinho de esperança. Mas aí no dia seguinte, acabou que ele partiu. O médico falou, no momento, ele está partindo, e uma enfermeira perguntou, você quer carregar ele no colo? Eu falei, é tudo que eu mais quero desde o dia que eu pisei aqui nesse CTI, eu não podia carregar ele por causa do estado dele. Eu liguei para o meu marido, que ele não estava lá na hora, falei, vem correndo que o Rafa está indo embora. E meu marido chegou igual a jato, não sei como que ele chegou tão rápido. Eu estava com o Rafa no colo, e aí passei para o meu marido, também carregou ele no colo. Não sei em qual colo que ele partiu, porque eu parei de olhar aquele visor, que a gente começa a decorar o visor do CTI. Eu não olhei mais para ele e só quis curtir o momento com o Rafa, que era a oportunidade que eu tive ele no colo. E aí fiquei lá o tempo que eles me deixaram ficar, o tempo maior possível que eu quis com ele no colo. E aí depois eles, né, eu dei para eles prepararem para poder, no dia seguinte a gente fez uma cerimônia só para os avós que já conheciam ele, que tinham entrado no CTI, mas os tios não conheciam, para conhecer ele. Depois ele foi cremado e jogado as cinzas num lugar muito, muito especial para mim, que é onde a minha mãe também foi jogada, as cinzas dela. E aí, depois dessa, eu falei, não é essa agora, eu não consigo mais engravidar, não, porque eu não dou conta de passar por mais nada. Meu marido falou, claro, não vem com papo, não me fala em gravidez, nunca mais na vida. E acabou que eu falei com o doutor Sandro que eu sou muito teimosa. Quem me conhece sabe que eu sou. Quando eu quero uma coisa, é muito difícil tirar da minha cabeça. E aí, um tempo depois, engravidamos de novo. E aí, esse, na verdade, não foi planejado, mas ele também não foi evitado. Então, assim, eu entreguei nas mãos de Deus, porque eu pensei, das minhas 5 gravidezes anteriores, eu planejei cada minuto, cada passo. E eu notei que nem tudo está nas minhas mãos. Então, eu precisava
colocar nas mãos de Deus e fazer a minha parte, mas tem coisa que não cabe só a mim. E aí acaba... Coisa, Clara, desculpa a interrupção. Não, pode falar. Você esqueceu de falar entre o Rafa e o JP, nós tentamos colocar o DIU, né? O que você fez com o DIU? Tirei, assim, em meses. Eu coloquei o DIU porque eu falei, eu não vou engravidar mais. Aí passou um tempo, eu falei, doutor Sandro, não tô gostando, tá muito efeito colateral esse DIU, não tô gostando, pode tirar. Mas, na verdade, eu acho que já era minha cabeça preparando. Eu quero engravidar, mas era o inconsciente, né? E aí, acabou que nós engravidamos e veio o João Pedro, que com 11 semanas eu também fiz a cerclagem e dessa vez eu falei, nada me arreda da cama. Não adianta falar, pode levantar um pouquinho, pode fazer isso, eu não vou fazer nada. Eu vou pregar na cama e ninguém me tira. E aí foi o que eu fiz. Desde o dia 6 de abril desse ano até o dia 31 de agosto desse ano eu fiquei na cama, sem levantar. Aliás, eu levantava só para ir no banheiro. E para ir na consulta, né? Então... Oi? Para fazer os ultrassons. Para sair para o ultrassom, consulta e para ir no banheiro. Não levantei mais. E aí foi numa dessas, na cama, 31 de agosto, eu estava deitada e eu senti um escape. Eu falei, meu Deus, não acredito que pode ser a bolsa, que agora eu já estava assim, esperta, né, na bolsa, porque eu já tinha tido 2 dessas. E aí eu estava sozinha no quarto e fui no banheiro e o tampão começou a sair. Eu falei, não tô acreditando. E aí eu já comecei a desesperar, porque eu sabia que era prematuro e iria mais um CTI para minha vida. E aí eu já fui pro banheiro com o celular, que eu falei, eu já vou ligar daqui pro doutor Sandro. Liguei pro doutor Sandro e liguei pro meu marido, que estava na sala, mas eu não queria nem levantar mais. Aí ele foi, eu falei, maternidade, conversa aqui com o doutor Sandro, que eu não consigo mais conversar. E eu já estava chorando, desesperada. E aí o doutor Sandro perguntou para qual hospital a gente queria ir. E aí ele sabia que eu não tinha tido uma experiência muito boa no CTI anterior, não só pela morte do Rafa, que é óbvio que a morte faz a gente ficar com trauma, né? Eu não queria viver a mesma experiência, eu não queria ter que ir para o mesmo CTI. E acabou que ele, mais uma vez, de forma muito humana, sugeriu que a gente fosse para um outro hospital, que é muito mais longe da minha casa. Eu sabia que eu ia numa ida e volta para o CTI todos os dias, muito longe, mas eu preferi do que ir para o mesmo hospital. E aí fomos. As contrações, quando eu cheguei no hospital, já estavam de 3 em 3 minutos. E aí eu tive que fazer mais uma cesárea, porque o ponto não dava tempo de tirar, né, doutor Sandro? Aí estava sentado, né? De novo, né? Aí acabou que não deu tempo não ia dar tempo, os pontos estavam lá até hoje, inclusive, né? Não deu tempo de tirar. Marcar e tirar ainda. Pois é. E aí acabou que foi mais uma cesárea e eu só chorava, sem ar, porque eu estava com aquela máscara na cara e eu não sabia o que eu fazia, só rezava, chorava. E aí acabou que, antes dele nascer, o doutor Sandro falou, você quer ver ele nascendo? Aí eu falei, quero demais. Aí ele abaixou aquele paninho e eu vi ele, na hora que ele nasceu, um choro muito forte, que me deu, assim, muita força, que eu falei, nossa, esse aí vai ficar aqui comigo. E aí eu não pude carregá-lo, porque tiveram que levar logo para o CTI. E aí o meu marido acompanhou, né? Ele indo para o CTI e eu fiquei lá para o final da cirurgia. Estava muito, muito, muito emocionada, muito ansiosa, com muito medo, muito tudo. E aí fui para a sala de recuperação e só ficava pensando como que ele poderia estar lá. Ele nasceu à noite, 7 da noite, e eu só pude vê-lo no dia seguinte, no CTI. E aí foi assim, uma noite que eu não preguei nem um minuto o olho, porque eu estava super ansiosa. E aí, no dia seguinte, fui para o CTI. Quando eu cheguei lá, quando eu bati o olho nele na incubadora, eu só
chorava, porque eu só lembrava do que eu já tinha passado com o Rafa, e eu não acreditava que eu estava passando por isso de novo. E aí acabou que uma técnica de enfermagem lá do CTI me acolheu, porque ela viu que eu estava assim, sem condições de continuar até em pé. E aí ela me acolheu e eu consegui acalmar. E aí respirei fundo e falei, vamos para mais um CTI. E aí o João Pedro ficou um mês no CTI. Todos os dias eu ficava lá em torno de 10 horas por dia. Eu ficava de manhã e no final do dia, meu marido de tarde, porque não podia ficar os dois ao mesmo tempo por causa do coronavírus, então a gente revezava. Quando um estava com o João, o outro estava com a Alice. E aí seguimos firme, aguentando, porque não é fácil. Todo dia você chega lá, você fica assim, será que ele está bem? Será que ele voltou para o CPAP? Será que tirou a cafeína, ele conseguiu respirar? Porque cada dia é uma emoção, né? Então, no dia que ele teve alta, quando eu estava na porta da maternidade, eu falei com o Rodrigo, que é o meu marido, tira uma foto aqui que eu preciso registrar, que eu estou saindo com esse menino vivo do hospital, que eu não estou acreditando que eu consegui. E aí, desde então, já tem 22 dias que estamos em casa, vivendo só alegria, porque por mais que um filho chegue em casa, muda muito a rotina, é irmã com ciúme, é madrugadas a fio aí, acordado, peito que dói para amamentar, tem muita dificuldade, mas eu não consigo enxergar nenhuma dificuldade. Para mim é só alegria. E eu acho que isso é a grande mensagem que eu queria passar aqui hoje, porque tudo que eu passei, se eu tivesse que passar de novo, se alguém me perguntasse, você passaria por tudo isso de novo? Eu passaria. Porque cada filho que veio para mim me trouxe um grande ensinamento, me fez ser uma pessoa melhor, fez a minha família ficar mais unida. E isso para mim não tem preço. E eles são realmente muito, muito presentes na minha vida e na vida do meu marido e da Alice. E de quem convive muito próximo com a gente, sabe? E as pessoas ficam até impressionadas como que a Alice relata tanto dos irmãos que emociona, porque foi a forma com que a gente colocou para ela, porque os irmãos não estão aqui, mas eles vieram, existiram e infelizmente não puderam ficar, mas eles estão para sempre nos nossos corações. Isso que você falou, uma coisa que eu percebo, claro, é que a Alice, claro, né, fala claramente o nome. Uma coisa que eu acho bonitinha dela, e a gente viu, é a alegria dela no colo, né? Quando ela, o JP, que inclusive ela, que você fazê-lo por uma questão de situação, né? Na verdade, nem você o segurou no colo pela primeira vez, né? Então, Isso. por questão de saúde, ele teve que ir direto para o CTI. Mas a cobrança dela de segurar o João Pedro no colo, o cuidado que ela tem, o videozinho que eu assisti essa semana dela fazendo carinho nele. Então, quer dizer, isso é construído. Isso aí é reflexo de você e de Rodrigo, não tem a menor dúvida. Isso. E quando a gente chegou em casa, no dia que eu vim com ele a primeira vez, ela já estava na porta esperando, porque eu falei com ela, ó, seu irmão tá chegando. E foi muito, muito emocionante. E era tudo. Eu falei, valeu a pena todo o esforço, porque era a cena que eu precisava ver na minha vida, era ela com o irmão. E assim, ela colocou um cartaz de João Pedro, seja bem-vindo na porta. Ela, assim, falou, oi, eu sou sua irmã. Então, assim, era tudo que ela queria também. Do mesmo jeito que eu tinha o sonho de ter os dois aqui comigo, ela também tinha o sonho de ter esse irmão aqui. Mesmo sabendo que ela tem outros 4 irmãos no céu, ela queria um irmão aqui na Terra com ela e nós conseguimos, graças ao esforço de todo mundo, inclusive o dela, porque mais uma vez a mãe dela ficou
sem poder dar atenção, assistência, na verdade, para ela, porque 5 meses de cama sem poder sair. E haja criança para entender isso, viu, Clara? É. Isso perdurou 2 vezes, né? Tanto no Rafa quanto no de João Pedro. Tá que João Pedro ela estava maior. Não sei a que nível esse maior seja mais difícil ou mais fácil, né? A independência dela ajudou, né? Porque já faz muita coisa sozinha. Mas requer também uma atenção que queria o tempo inteiro. Ainda mais na pandemia. Menino sem escola e 24 horas por dia em casa e eu aqui na cama. Um caos. Total. Mas sobreviveram tranquilos em termo. O importante é o resultado agora, né? E segundo ela, diz ela que quer mais um. Eu falei, não, Alice, agora você esquece esse assunto. Não existe isso mais. Pode esquecer. Ô, mãe, mas só mais um? Eu falei, não, não dá. Mais um não dá. Estamos muito felizes. Ó, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Eu sei que o Rodrigo deve estar apertado lá com o João Pedro e com a Aline. Agradecer a presença também de estar segurando esse contexto todo, né? Afinal de contas, a gente sabe que se você está aqui falando tranquila, é porque alguém está no bastidor, né? Verdade. Pelo menos uma pessoa eu sei que está. Mas é ele mesmo que está lá com os dois presos dentro do quarto, que eu falei, eu não quero choro e nem grito aqui do meu lado. Tá? E agradecer, e aquilo que você iniciou a nossa conversa é isso mesmo. A intenção dos relatos é ajudar as pessoas. E mais que isso, é entender que nada é exato. E isso que você falou no início me chama muita atenção não existe fórmula, é o acaso. E a gente tem acaso acontecendo, né? A gente tem normas de segurança, mas o acaso ele pode acontecer, como o próprio nome já fala. E a gente tem que estar preparado. Então, isso sim é um protocolo. E isso a gente sempre tem que usar. E tem que agradecer a oportunidade da gente viver isso. Porque não é ficar pesaroso em cima disso. O Lipe, meu primo, até citou aí, ó, faz um livro sobre tudo isso. Eu queria o livro que você já me deu. Foi Na Perda do Miguel que você escreveu, né? Foi quando a Alice chegou. É. A Alice tinha 6 dias de vida, sei lá, por aí. Mas foi em cima da perda do Miguel, né? Que você escreveu praticamente, né? Aqui, ó. Vai estar ao contrário, né? Um relato seu. São 30, não, são 60 mulheres, né? 60 pessoas entre mães, pais, avós. Isso mesmo. Que perderam. Isso. Que relatam a sua perda, né? E é importante a gente deixar isso claro, que isso é presente, né? Para ser enterrado e pronto, acabou. Não, não acabou. Está vivo no nosso está vivo na nossa mente e está vivo nas crianças aí que está à volta, né? E a gente não tem que esconder o morto, não tem que esconder a perda, pelo contrário, a gente tem que ser com ela. E você conseguiu isso. Acho que a gente já está terminando já, eles já estão fechando a gente. Ó, só tenho a agradecer, tá? Eu que agradeço depois a oportunidade. Obrigada. Tá. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. E o mais importante é que depois a gente faz a chamada, visto que o tempo nosso já fechou, já. Eles já estão chamando aqui já. Tá? Tá Boa ótimo. a todos, viu? Obrigada, doutor Sandro. Um abraço. Até mais. Obrigada. Tchau. Lindona. Aí, ó, você tá aparecendo. Viu?